Hoje a gente começa no canal uma série nova que eu mencionei no vídeo anterior, onde a gente vai dar uma olhada e analisar partidas clássicas, partidas extremamente conhecidas e memoráveis da história do xadrez. A gente vai começar vendo o que provavelmente é a partida mais popular de todo o xadrez. É uma partida extremamente elegante, ela é muito legal, é bem curta até, então é bem fácil de memorizar se você quiser guardar ela na cabeça para mostrar para qualquer pessoa. Inclusive essa foi a primeira partida que eu memorizei completamente. São só 17 movimentos, então ela é uma miniatura bem curtinha, mas a despeito disso dá para aprender muita coisa nesses 17 movimentos. Essa talvez é uma das partidas mais educativas e que ajuda a ilustrar princípios que são extremamente importantes para todo mundo que está começando no xadrez e quer aprender a jogar melhor. Essa é a partida da ópera. Ela foi jogada entre o americano Paul Morphy e dois jogadores que estão com as peças pretas aqui durante uma ópera, é por isso que recebeu esse nome. Nessa época aqui, o Paul Morphy estava fazendo um tour pela Europa jogando contra oponentes extremamente influentes e nessa oportunidade ele estava jogando contra um duque e um conde. A partida rolou em 1858, o Paul Morphy está com as peças brancas, o duque e o conde com as peças pretas, e vamos ver o que aconteceu. Então o Morphy abriu com E4, nessa época era basicamente a única opção de abertura, E4 e D4, não existia muita coisa diferente, e as pretas respondem com E5, que também era basicamente o único lance. O Morphy segue jogando clássico com o cavalo para F3, desenvolvendo a primeira peça menor dele, e o duque e o conde jogam D6. E isso é o que hoje a gente chama de variante Philidor, defesa Philidor. É uma opção bastante viável para as pretas de lidar com essa posição, só que não é uma maneira mais ativa de jogar, né? Essa abertura vem com o contraponto de que o bispo escuro fica bloqueado, ele fica dentro da cadeia aqui. Mas isso não é uma concessão tão grave também. O Morphy imediatamente segue já tentando abrir o centro, que é a linha principal, e o lance mais ambicioso nessa posição, que é com D4. Aqui, hoje em dia, o lance massivamente mais popular é E por D4, capturar e entrar nessa variante aqui, trocando os peões no centro. É como quase todo mundo joga hoje, mas nessa época, né, lá em 1858, as pessoas não tinham conhecimento de teoria tão avançado, e o duque e o conde acabaram jogando um lance diferente aqui, que é significativamente pior do que tomar em D4, que é esse lance bispo para G4. Também parece um lance perfeitamente razoável, desenvolvendo uma peça. O problema é que ele não resolve o problema que ele se propõe a resolver, né? A situação aqui é que o peão em E5 está no ar, certo? A gente tem duas peças atacando e as pretas só tem uma peça defendendo. Então, o lance que as pretas fazem tem que refletir isso. O tomar em D4 resolve na hora, porque ele troca a peça que está atacada. Então, não tem problema nenhum. Bispo para G4 tenta cravar o cavalo que ataca E5, e aí resolver o problema dessa forma. O que eu estou chamando de cravada aqui é quando uma peça ataca uma outra que está atrás, de modo que a peça que está no meio não pode mover. Então, se o cavalo mover nessa posição, o bispo vai poder tomar a dama, então a gente diz que o cavalo está cravado. O problema com isso é que o Paul Morphy pode tomar em E5 nessa posição. E para as pretas recapturarem, elas são forçadas a abrir a coluna D. Aí agora as damas se veem e o Morphy tem a chance de trocar as damas com cheque, o rei tem que recapturar e agora o peão em E5 cai. Como a dama saiu de trás, o cavalo não está mais cravado. E aí logo no início as pretas já chegam numa posição na qual elas têm um peão a menos, elas já perderam um peão na abertura e tem esse probleminha aqui que o peão em F7 está no ar também. E se o branco tomar em F7 vai ser um cheque que também ataca essa torre de H8, o que quer dizer que vai ser um ataque duplo. Então as pretas têm até que voltar o bispo para E6 aqui, para defender, e elas já estão pior na abertura. É por isso que esse lance bispo G4 não é muito bom. E nessa partida, o Paul Morphy encontrou esse lance E por D5, e agora o duque e o conde acabaram notando que eles não poderiam recapturar, em vista dessa linha que a gente mostrou, né? Eles iam acabar perdendo um peão e chegando num final pior. Por isso, eles trocaram F3. O duque e o conde tomaram aqui, com a ideia de que depois que o Morphy recapturar, depois de dama toma F3, agora sim eles vão tomar em E5 de volta e eles evitam essa linha na qual eles perdem o peão. O problema é que com essa operação toda, o duque e o conde acabaram ativando a dama do Paul Morphy de graça, porque essa troca em F3 convidou a dama a vir parar aqui. E de F3, a dama ataca esse quadrado em F7. O que é o ponto fraco na posição das pretas. Esse é o lugar que tem menos proteção. Só o rei defende F7. O que significa que a dama já está meio que pré-posicionada para atacar e para criar problemas na posição das pretas. E é exatamente isso que o Morphy vai fazer mais para frente. Inclusive, a esse ponto aqui, eu quero que você tente pausar o vídeo
e jogar o lance que cria o maior problema possível, o lance que cria a ameaça mais letal, digamos assim. Tem várias coisas que dá pra fazer aqui, mas a coisa mais letal que dá pra ameaçar no xadrez é checkmate, e o lance bispo para C4 faz exatamente isso. Agora tem duas peças atacando F7, e se o preto não defender, a dama vai tomar em F7 e isso vai ser checkmate. Então é dessa iniciativa que eu estava falando, a posição já começa a ficar difícil de segurar para as peças pretas aqui, porque o preto jogou desse modo dúbio, convidando a dama branca a vir parar em F3. Mas não é como se a posição tivesse perdida, tem maneira sim de lidar com esse ataque em F7. O duque e o conde usaram uma técnica aqui que chama interposição, que é quando você coloca uma peça no caminho do ataque. Eles jogaram o cavalo em F6 nessa posição, o que faz com que a dama não ataque mais F7, agora tem uma peça na estrada, o que resolve o problema por hora, mas o Paul Morphy já consegue encontrar uma maneira de continuar criando situações desconfortáveis aqui para as pretas. Ele move a dama dele daqui direto para B3, e isso renova o ataque em F7. Agora a dama está atrás do bispo, e novamente nessa bateria aqui os dois estão combinando em atacar F7. E além disso, se você reparar, a dama também está atacando B7, que é outro ponto fraco na posição das pretas, é outro ponto que está indefeso. E nessa posição não dá para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. O duque e o conde já tem que decidir sobre o que eles precisam priorizar aqui para defender. Eles defendem ou F7 ou B7, né? Não dá para fazer as duas coisas. E como o F7 é o peão que está mais perto do rei, é o peão que vai criar mais problemas se acabar caindo, esse é o que é prioritário, a gente precisa defender esse aqui. Se você jogar, por exemplo, B6 e defender o peão errado, digamos assim, agora quando as brancas tomarem F7, você vai ter que, digamos, se você jogar, por exemplo, rei E7, dama D6 já é checkmate nessa posição. Então, o peão que está perto do rei é bem mais arriscado de perder. Por isso, o duque e o conde jogaram dama para E7 aqui. E agora a dama defende F7. E nessa posição já daria até pro Pawn Off tomar em B7. E isso converteria para um final no qual ele tem uma vantagem estratégica, mas o método de ganhar vai ser bem mais lento. Se ele tivesse tomado em B7 nessa posição, as pretas poderiam jogar esse truquezinho dama para B4. E assim elas resolvem o problema da torre de A8 estar no ar, porque isso é um cheque que também ataca a dama. Então esse lance força a troca das damas. Agora o branco tem que tomar em B4 e depois de bispo toma B4 ele poderia jogar um lance tipo bispo D2 ou até C3, qualquer coisa que lide com o cheque. E no final do dia ele tem um peão a mais, só que não é esse tipo de posição que o Paul Morphy queria jogar. Ele não queria jogar um final um pouquinho melhor e aí converter aos poucos, apesar de que isso aqui já seria bem convincente também. Ele acabou priorizando um lance um pouco mais romântico, um pouco mais no estilo dessa época, que só desenvolve uma peça. Então, por mais que nessa posição aqui ele pudesse sim tomar em B7 e ganhar um peão e chegar a um final melhor, ele decidiu jogar cavalo para C3, desenvolvendo mais uma peça, trazendo mais uma peça para o jogo e esperando para tirar vantagem desses ataques que ele está fazendo mais tarde. Agora, aproveitando a chance que o Morphy deu, digamos assim, o duque e o conde decidiram defender o peão de B7. Eles jogaram C6 e agora a dama defende na lateral. A dama está defendendo os dois peões que estavam atacados. E o Morphy, mais uma vez, aproveita a chance para desenvolver mais uma peça e trazer mais uma peça para o jogo de modo tão ativo quanto possível. Ele tem esse bispo aqui que ainda não está jogando, ele traz o bispo para G5, onde crava o cavalo a dama preta. E nessa posição aqui, as pretas já estão bem apertadas, é difícil achar um lance que satisfaça. O cavalo agora de F6 não pode mover, uma vez que a dama atrás iria ficar exposta a um ataque, né? E a dama está bloqueando o desenvolvimento desse bispo. E o cavalo também não pode mover, esse cavalo aqui de B8 não pode mover porque isso permitiria ao Morphy tomar em B7 e acabar interpondo a defesa que a dama está fazendo a B7 aqui. Então as pretas estão numa posição desconfortável. Eles tentaram aqui, o duque e o conde, jogar o lance B5, atacando o bispo do Morphy para tentar talvez expulsar um pouco as peças e jogar elas para trás. Só que o Morphy já aproveita essa chance para entrar ainda mais fundo na posição e ele sacrifica material para conseguir isso. Ele, em vez de retroceder o bispo aqui, ele toma em B5 com o cavalo e depois de C toma B5, joga bispo, toma B5, cheque. Pelo cavalo que ele sacrificou, ele conseguiu 2 peões, o que já minimiza bastante assim o risco da situação de sacrificar uma peça. E além disso, ele tem esse ataque e agora as pretas estão bem apertadas para defender. Se você mover o rei nessa posição, por exemplo, jogando rei para D8, aí o Morphy vai fazer o roque longo e já vai trazer mais uma peça para o jogo. E essa posição aqui tá sem esperanças, o rei tá muito fraco. O preto não vai sobreviver ao ataque por muito mais tempo.
Então, o duque e o conde tentaram bloquear com o cavalo, eles jogaram o cavalo para D7 aqui. Só que o Morph jogou da mesma forma, roque longo, colocando o rei dele em segurança e ao mesmo tempo trazendo a torre para o jogo, atacando o cavalo. E aqui a gente está numa situação onde tem muita tensão. O bispo e a torre estão combinando no ataque desse cavalo de D7. E por mais que pareça que tem aqui 1, 2, 3 peças defendendo, elas não estão fazendo esse papel como deveriam, porque o cavalo de F6 na verdade não defende o de D7, uma vez que ele está cravado a dama. E a dama não é uma boa peça para defender coisas pequenas, porque ela vale muito. Então, se o branco conseguir tomar em D7 e você for forçado a tomar de volta de dama, você ainda perde material, mesmo que consiga recapturar, porque o branco vai conseguir tomar sua dama com a torre, e ele vai sair com material a mais. Por isso o duque e o conde jogaram torre para D8 aqui, tentando trazer mais uma peça para defesa. Isso aqui é tipo um método tartaruga, colocando todas as peças em volta do rei, tentando colocar o rei guardadinho dentro do casulo ali. Mas a cada lance o Morph continua cutucando a posição e fazendo progresso. Aqui ele percebeu que, por mais que por hora assim, as pretas tenham conseguido defender o cavalo de D7, quando ele abrir mais a posição, ele vai recuperar qualquer material que ele sacrifique aqui. Por isso, o Paul Morph jogou o lance torre toma D7 nessa posição. Isso faz com que o preto seja forçado a tomar com a torre. E ele sacrificou uma qualidade, né? Quando você toma uma peça menor com uma peça maior. Ele tomou esse cavalo com essa torre, então ele sacrificou uma qualidade. Mas o fato dessa torre aqui estar cravada ao rei garante que no mínimo ele vai recuperar essa qualidade. E além disso, essa cravada aqui cria um alvo em D7. Essa torre está imobilizada, ela é só um alvo na posição, o que permite que ele jogue esse lance torre para D1, trazendo a última peça para o jogo e colocando mais uma peça no ataque desse alvo aqui em D7. A cada lance que o Morph faz, ele traz mais uma peça para o jogo e ele cria uma nova ameaça. Ele está usando plenamente todos os recursos e as peças que ele tem. E aqui as pretas já estão numa posição bem difícil também para continuar defendendo essa torre, porque o cavalo, como eu falei, está cravado à dama, então ele não é uma boa peça para defender aqui. O rei também mal conta como um defensor e a dama, como eu falei, se ela for forçada a recapturar aqui, o preto perde material de qualquer jeito. Por isso, nessa posição, o duque e o conde jogaram dama para D6. E a ideia deles é tirar a dama de trás do cavalo para remover a cravada, para que o cavalo retorne a ser um defensor aqui. E o que parece resolver o problema. E de quebra também, eles oferecem a troca das damas nessa posição. E aqui a gente tem que lembrar que o duque e o conde têm uma peça a mais. Eles têm duas peças menores, né? 2 peças maiores e uma dama, enquanto que o Paul Morph tem 2 peças menores, uma peça maior e a dama. Então ele tá com uma torre faltando e tem 2 peões. Uma torre vale 5, 2 peões valem 2, o que quer dizer que o duque e o conde têm uma vantagem material de 3 pontos aqui. Só que o problema nessa avaliação numérica é que ela não reflete o fato de que nessa posição esse material a mais que o duque e o conde têm não está jogando, ele não está participando da posição. Essa torre aqui, por exemplo, se ela pudesse ajudar na defesa, realmente faria um efeito, só que ela está totalmente fora do jogo. Se ela tivesse aqui ou fora do tabuleiro, mal faria diferença. Então, na prática, é o Paul Morph quem tem material a mais, porque por mais que em pontos ele tenha menos, mais peças estão jogando para o lado das brancas. O que significa aqui que a gente não quer trocar o material. Se a gente chegar num final aqui, onde o nosso oponente consegue ativar as últimas peças que ele tem, aí ele consolida e o sacrifício que a gente fez acaba não levando a lugar nenhum. Então o Paul Morph está numa posição aqui na qual ele tem que encontrar um recurso. Ele tem que achar um lance que prove que todos esses sacrifícios que ele fez até agora foram justificados e que vão levar a algum lugar. E aqui vem o maior brilhantismo dessa partida, uma tática extremamente elegante e que arremata o jogo, digamos assim, de uma maneira que é absolutamente genial e não poderia ser melhor, e ajuda a ilustrar o nível do Paul Morph. Esse cara é realmente um artista e um gênio. Nessa posição, ele jogou bispo toma D7 para começar, e parece que tá tudo dentro dos planos do duque e do conde aqui, porque eles conseguem capturar de volta com o cavalo agora, uma vez que a dama não tá mais atrás. Mas, para finalizar a partida, Paul Morph joga dama para B8, sacrificando a dama para o cavalo, e é o único lance legal nessa posição é capturar, porque o rei não tem para onde fugir e não tem uma peça para bloquear, então eles têm que tomar essa dama. E depois de sacrificar a dama, com as únicas 2 peças remanescentes que o Paul Morph tem, ele joga a torre para D8 e entrega
checkmate nessa posição. Então essa foi a partida, eu espero que você tenha gostado dela tanto quanto eu gosto. A primeira vez que eu vi foi extremamente emocionante, essa tática final é muito boa. E esse tema de checkmate, inclusive, é nomeado em homenagem à partida, né? Esse tema quando tem um bispo dando suporte para uma torre e o rei não tem para onde mover porque está bloqueado pelas próprias peças, é chamado de tema de mate da ópera. Então essa é a partida que eu queria mostrar para vocês. Como eu falei, esse foi o primeiro episódio da nossa série de partidas clássicas. Não tinha partida melhor para começar do que essa. Como eu falei, essa é a mais conhecida de todo o xadrez e ela merece mesmo esse título. Nos próximos vídeos a gente vai continuar vendo partidas extremamente legais, assim, tão legais quanto essa. Então se você estiver interessado em ver isso, não quiser perder os próximos episódios, se inscreve no canal. Eu te vejo lá e até o próximo vídeo.